Seu Zé, boa tarde, tudo bem? Seu Zé, fala um pouco, o senhor é de Nova Odessa, é isso? Como que o senhor começou a gostar de futebol, se interessar por futebol? Bom, em primeiro lugar, é um prazer te conhecer e agradecer, né, pelo esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo aí com os ex-atletas. Imagina que é isso. E, bom, o meu início de carreira começou em Americana, praticamente. Eu tinha meus 11 anos, mais ou menos. E ali eu jogava pelo time do colégio que tinha ali, que era o Instituto Salesiano Dom Bosco. Foi onde que deu o meu início do futebol, que eu tinha meus 11 anos. E ali o padre, né, que tinha o time do padre, né, 2 padres, mas era um seminarista que tomava conta do time lá. E esse seminarista, ele me deu a oportunidade de jogar na equipe. E na época, na equipe ali, tinha era o primeiro quadro e o segundo quadro, né, que era o primeiro e o segundão. Então ele me colocou no time do segundão para jogar, que era a minha idade, era uma diferença meio grande, que eu tinha meus 11 anos e o pessoal que jogava tinha 16, 17 anos. Então ele tinha praticamente um medo de me colocar para jogar. Mas aí ele me colocou no segundo. Eu joguei acho que umas 4 partidas, 5 partidas. E já na próxima partida ele me colocou para jogar no time principal. Até eu assustei. Ele falou, não, você não vai jogar no segundo não, você vai jogar no primeiro. E no primeiro, mais ou menos, a categoria era mais ou menos a mesma, né? De 16, 17, 18 anos. E eu, um moleque que tinha 11, 12 anos. E aí peguei e fui bem. Comecei a jogar ali, me afirmei. E aí eu tive fiquei acho que um ano mais ou menos, acho que mais ou menos um ano, jogando ali no time dos padres. E ele, um dia acabou o treino, acabou o jogo no domingo, eu saindo, eu e meu pai para ir embora, aí apareceu um rapaz lá, e esse rapaz me convidou para ir jogar no time do Vasco da Gama. Ah, o Vasco de Americana. De Americana. Então era um time que disputava a segunda divisão. E aí o rapaz falou, não, ali você vai ter uma oportunidade e tal, o treinador lá já viu você jogar e ele quer que, né, vê você jogar, né, a sua, como você se comporta. Eu falei, não, tudo bem. Meu pai falou, mas que hora? Seria hoje? Sim, né, hoje é 1h30. Então isso era umas 11 horas, não cabeu o jogo ali dos padres. Desci, fui para casa, almocei e desci pro estádio. Então o estádio era na mesma rua da casa do meu pai. Então meu pai morava aqui no começo, o estádio era no final da rua. Isso era o Vasco de Americana. Vasquinho de Americana, era o Vasco de Tinha o Vasco e o Flamengo, é isso? O Flamengo já era um outro clube que tinha lá, que não tinha nada a ver, mas o Vasco disputava a segunda divisão na época. E até me lembro que acho que nesse jogo que eu fui fazer esse amistoso, o Vasco, se eu não me engano, acho que jogou contra a Ferroviária, se eu não me engano. E eu peguei e fui. Aí cheguei lá, meio tímido lá, né, porque não conhecia nada. E joguei, entrei no segundo tempo. O treinador me colocou no segundo tempo ali, fiz o meu jogo e tal. O treinador gostou de mim. Falou, não, eu gostaria de que você no domingo voltasse. Então, aí fui lá no outro domingo, joguei pro time dos padres, acabou, fui para casa, almocei e voltei de novo para lá. Aí joguei lá de novo no segundo tempo, o treinador me colocou no segundo tempo, fui bem. Eu sei que acho que na 4ª partida, se eu não me engano, 5ª partida, ele já me colocou como titular. Do Vasco? Do Vasco. E o senhor sempre goleiro? Sempre gostou de goleiro? Sempre goleiro.
Porque diz que goleiro é sempre o último, né? Mas na linha eu nunca me dei bem. Entendi. Era caneludo mesmo. E aí me colocou como titular e tal. Eu falei, nossa, já fiquei meio já animado já. Aí meu pai foi lá no time do seminarista lá do padre, lá conversou com o seminarista e tal, que eu tive essa oportunidade lá no Vasco. E o seminarista falou, não, ele está liberado, se ele quer realmente, ali é o lugar que ele tenha condições de prosseguir na carreira dele, ali é o lugar certo. Aí eu peguei, fui lá, aí depois o treino ali no Vasco se formou uma liga, né, um campeonato da Liga de Americana. Uhum. Então que cada bairro ali tinha seu clube, tinha seu time e seu campo. Uhum. E então aí a gente entrou no campeonato. E só que assim, o time do Vasco a gente entrou para disputar, porque a gente era mais de garotadas, de 15 anos, 14 anos, e já os clubes, os times da região ali dos bairros, já eram rapazes de 30 anos, 35, 25, então já era time já mais... Então a gente entrou para disputar, e a gente conseguiu. Eu fiquei acho que 2 anos, disputei acho que 2 anos o campeonato ali. E aí chegou no segundo ano, no terceiro ano, o treinador que era do Vasco, ele foi convidado pela Liga a ser o treinador da seleção da cidade. Então ele tinha que formar uma seleção pegando todos os jogadores melhores dos outros clubes lá, dos outros times, para formar uma seleção, porque final de ano, se eu não me engano, outubro, novembro, a gente ia disputar jogos abertos do interior. Então cada cidade, né, do interior ali tinha que formar uma seleção. E aí a gente formou a seleção, tudo ali. Só que eu não cheguei a disputar os jogos abertos, porque quando chegou no final do ano, acabou a liga, tudo, e a gente manteve a seleção e a gente fazia muito amistoso, entendeu? Aí no final do ano trouxe a Liga de Americana, conseguiu fazer 3 jogos com o time do Corinthians, com o time do São Paulo e do Corinthians. O juvenil dessas? Todos os juvenis, que era o juvenil A na época, que hoje seria o júnior. Então, os 3 jogos, todos assim, domingos seguidos, 3 jogos. Então, jogamos com o Corinthians, empatamos 0-0. Tivemos no segundo jogo São Paulo, também 0-0. E no terceiro também, o Palmeiras foi 0-0. E as 3 partidas eu fui assim, excelente. Até eu senti que eu não sei o que aconteceu comigo, né? Mas aí eu tive a oportunidade do São Paulo, jogando contra o São Paulo. Eu tinha o Mário Juliato, se eu não me engano, era o treinador. Ele me convidou para que eu pudesse comparecer no São Paulo, que ele me adorou o meu trabalho, tudo ali. E se eu pudesse ir para o Morumbi, que ele queria que eu ficasse que ele ia me aproveitar no time de São Paulo. E eu acabei não indo, por causa do problema de negócio de família, mãe, pai, aquelas coisas ali assim, e o medo de sair também do interior, né, porque era garoto. Sim. Aí no outro domingo veio o Palmeiras, e aí o treinador do Palmeiras também acabou o jogo, ele veio conversar comigo, adorou o que eu tinha, né, feito ali. E ele falou, eu quero você no Palmeiras, e você vai ser meu goleiro preferido e titular. Então, amanhã é segunda-feira, a gente está de folga, e na terça-feira eu quero você no Parque Antártica, porque você vai ser o meu goleiro titular de lá. E foi, aí na terça-feira nós fomos para São Paulo, eu, meu pai e mais 2 amigos. Isso foi o seu Godê? Isso. Foi na sua casa, lá em... Não, foi no
campo mesmo. Ah, foi no campo. Jogo, sim, acabou sim. o jogo, ele... Em Americana, Americana, isso. ali no campo do Vasco. Uhum. Ele pegou, conversou com a gente ali, com meu pai, comigo, né, dentro do campo ali. E na terça-feira a gente foi para São Paulo. Aí chegando em São Paulo, lá e tava já à espera nossa, nos levou para ir tomar um café, tudo lá. Aí mostrou tudo, o Parque Antártica, vestiário, as dependências, o departamento médico, tudo. E aí demos sorte que naquele dia lá também o profissional ia jogar, treinar na parte da manhã, quer dizer, não jogar, treinar. E a gente estava ali no saguão, ali conversando, ali, todo mundo aí começou a passar todos os jogadores. Uhum. E a maioria parava para conversar com a gente ali, tudo, que o seu Godeiro conhecia todo ele, então cada um que passava, cumprimentava o seu Godeiro, passava, o seu Godeiro era muito querido. E aí também, depois no final apareceu o Leão parou, ficou conversando com a gente ali, tudo. E aí até o seu Godeiro chegou e falou, esse aqui é um garoto que eu estou trazendo de Americana, inclusive é um goleiro. Aí o Leão olhou para mim e falou, nossa, prazer, tal, você bem-vindo aqui no Palmeiras, tal, e você olhou para mim e pela sua cara você vai ser um excelente goleiro. Aí eu, molecão, né, eu fiquei meio quieto. O senhor tinha 15 anos, 15 isso? anos. Ele já tinha... Ele estava com 20... Isso que ano isso? Desculpa. Foi em 74. 74? Ah, o Palmeiras estava no grande momento. Eu acho que tinha 25 já estava na seleção. 25 anos, por aí ele tinha. E aí pegou, saiu, foi treinar. E aí a gente saiu dali e a gente foi para Pinheiros, que era o seu Hugo Palaia, que era o diretor de futebol. Salvador Hugo Palaia. Exatamente. E aí nós fomos para Pinheiros. Aí Pinheiros, chegando lá, conversamos tudo lá, e aí eu peguei, assinei o contrato. Então foi aí que começou a dar o início. E aí eu já estava para completar 16 anos, né? Nesse ano aqui, em janeiro de 74, no meio do ano eu ia completar 16. Uhum. Então eu tinha a categoria C, B e A. Do juvenil. Exatamente. Então, como a minha idade já era para 16 anos, então eu tive só um ano de juvenil C. Uhum. Né? Então eu disputei o campeonato ali paulista, juvenil C. E aí no segundo ano já fui para o B, disputei mais um ano do B, que não era o treinador não era o seu Godet, o nome dele era até o Boca, se eu não me engano, não lembro o nome dele, certo? Era o Boca, se eu não me engano, acho que ele, não sei se ele faleceu, eu sei que ele morava no Ipiranga, ali perto do Clube Atlético Ipiranga. E aí eu tive esse juvenil C e B, foi com ele. Aí no segundo ano de B, que eu acho que eu estava com 17 anos, para 18, se eu não me engano, um dia a gente estava treinando no vestiário do profissional, na parte da manhã, o profissional não ia treinar, apareceu o Leão, do nada ali, e como ele era da seleção, e ele tinha um contrato com a Adidas, então ele recebia muita mercadoria da Adidas, e ficava ali no vestiário, ali na rouparia. E aí começou, a gente estava treinando ali e tal, ele ficou parado lá olhando a gente treinar, tudo, aí ele me chamou, do nada assim, ele me chamou, ficou olhando para mim ali, cheguei perto dele, ele falou, você é o goleiro? Sim. Qual é o seu nome? Meu nome é Zé Luiz. Aí ele falou assim, tá bom. Falei, então entra aqui comigo, vem cá. Aí entrei na rouparia com ele ali, aí ele me deu um monte de roupa da Adidas, luva, chuteira, aí naquela época a Adidas estava lançando aquelas chuteiras de borracha, né, que não lembro nem o nome mais, era de borracha, e as chuteiras de trava, que na época que eu jogava ainda era aquelas chuteiras de prego ainda, as travas eram de prego, e aí a Adidas estava lançando, ele me deu isso daí. Aí ele chegou para mim, e eu tinha passado em categoria, que já era o seu Godet. Aí ele chegou para mim, quem é o seu treinador? Eu falei, meu treinador é o seu Godet. Aí ele falou, seu Godet? Legal.
Falei, então faz o seguinte, a partir de amanhã, você começa a trabalhar comigo aqui. O Leão, isso. Eu falei, fiquei meio assim, né? Eu falei, mas como assim, Leão? Ele falou, não, você vai vir, chegar aqui, você vai trabalhar comigo, nós vamos trabalhar junto. Eu falei, mas e lá no juvenil, o que eu faço? Ele falou, não, você treina aqui e joga lá, você continua a mesma coisa, você só vai trabalhar comigo. Eu falei, legal. Eu falei, então você já vai, pega as tuas coisas aqui, já o senhor Jorge aqui, ele já vai guardar tudo, arrumar tudo direitinho para você aqui. O Jorge é o caso, você fala? O senhor Jorge era o roupeiro nosso. Uhum. Ele falou, Jorge, então arruma um armário para ele ali, perto do meu ali, e já coloca, deixa toda a roupa dele certinha aí, que a partir de amanhã ele já começa a trabalhar comigo. E você já vai lá e avisa o seu treinador lá que a partir de amanhã você já não trabalha mais lá, você vai trabalhar aqui. Aí eu peguei, falei com o seu Godeiro, o senhor falou, não, pega as tuas coisas e vai pra lá. Falei, mas e como fica aqui no juvenil, o que eu faço? Ele falou, não, você treina com eles lá, e final de semana que tem jogo aqui, você joga aqui. Uhum. Tá, aí eu fui. Aí a partir daí, desse momento, eu comecei a trabalhar com ele direto. Mas era o Leão, o Bernardino? Quem não, era? Nessa época aí era o Leão, o Bernardino e o Gilmar. E o Gilmar. O Gilmar também é um pouco mais velho que o senhor, não é isso? 2 anos. 2 anos. Sim, sim. Que era de categoria. Então, só que ele já tinha estourado a idade, então ele já era profissional. Ah, tá. Eu ainda não, eu ainda tinha mais 2 anos e meio para frente, porque eu tinha o juvenil B ainda. Uhum. E o Gilmar já era profissional. Então, eram os 3. Uhum. Era o Leão, o Bernardino, o Gilmar. E era gente boa, nossa, o Leão e o Bernardino, gente boa. O Gilmar também, comigo sempre, a gente sempre se deu bem, nossa, a gente, até hoje. Mas ele com o Leão não se picava muito. Ele, o Gilmar com o Leão não se picava. Porque o Leão, né, falava para ele fazer uma coisa e ele é aquilo que eu te falei, o pessoal sabe tudo. Então ele não gostava muito que dava a opinião, né? E aí comecei a trabalhar com ele lá, até que o Bernardino, acho que jogou aquele ano, se eu não me engano, jogou mais aí esse ano aí. E ele saiu, parou. O Bernardino tinha vindo do Juventus, se eu não me engano. E aí o Bernardino parou. Aí ficou o Leão, ficou o Gilmar e eu fiquei como terceiro. Mas terceiro assim, eu era terceiro, mas eu era juvenil. Eu não era profissional, não era nada. Sim. Entendeu? Eu jogava. O senhor não concentrava com os profissionais? Só quando se precisasse. Sim. Quando precisasse. Isso já em 75, isso? 76. O senhor já era o terceiro goleiro? 76. O senhor já era o terceiro goleiro. Naquele título de 76, o senhor era o terceiro goleiro? Já era o terceiro. Quem foi campeão o Tonho o senhor não pegou no Palmeiras? Não, o Tonho já tinha saído. O Tonho já tinha saído. Já tinha saído. E foi campeão em cima do 15. Isso. Foi isso aí, se eu não me engano. Mas o senhor chegou a concentrar algum nesse campeonato? Desses jogos? Não. Eu só fui na concentração em 78. Ah, a partir de 78. Tá. 78, no Campeonato Brasileiro, que o Leão foi expulso contra o Guarani. Sim. Aí em Campinas eu fiquei no banco. Foi o Leão que jogou, o Gilmar que jogou. O Gilmar entrou no lugar do Leão. Porque o Leão foi expulso lá em... Não, ele entrou no lugar do Escurinho, né? O Escurinho catou o pênalti, né? Perdeu o pênalti. No Morumbi já tinha feito as 3 substituições. O Escurinho que entrou no lugar do Leão. O Gilmar não podia entrar. E aí a gente veio para Campinas. Aí o primeiro jogo que o senhor concentrou foi logo a final? Foi as duas. Foi as duas. Foi no Morumbi, porque no Morumbi o Leão não era para jogar. O Leão já estava com o braço machucado. Não sei se tinha tido uma fratura, alguma coisa. Ele ficou a semana toda engessado. E ainda fez o pênalti. O treinador era o Jorge Vieira. Seu Jorge Vieira. Sim. Aí ele falou, não, Zé, você vai para a concentração porque o Leão não vai ter condições de jogar e você vai. Mas ele chegou no vestiário do Morumbi lá, o médico tirou o gesso dele e ele jogou. E aí eu fiquei de fora. Entendi. Né? Aí eu fiquei na cabine lá em cima. E o seu Jorge, se eu não me engano, ele estava expulso também, estava suspenso, se eu não me engano. Então nós ficamos na cabine de rádio lá em cima, na Rádio Globo. Ficamos na cabine lá. E aí o Leão acabou sendo expulso. Aí no jogo seguinte, em Campinas, aí eu fui pro banco. O Gilmar que jogou. Sim. E aí eu fiquei no banco.
E aí o Leão depois acabou saindo, né? Acho que foi a última partida dele que jogou no Palmeiras, que depois foi pro Vasco. Foi pro Vasco. 79 ele foi... Aí o Gilmar vira titular. Aí foi o Gilmar que foi titular. Aí eu fiquei segundo. E aí depois veio, acho que o Jorge Vieira saiu, se eu não me engano, e entrou o Filco Nunes, se eu não me engano. Acho que foi ele. Aí ele trouxe o Ivan, que era do Sport de Recife. Ah, não o Ivan Iso, um outro Ivan, né? Ivan. Ivanilton, não sei o que. Não lembro sobre ele, eu sei que ele era do Sport. Estava bem lá no Sport e aí contratou. Mas também ficou, acho que, deve ter ficado acho que uns 8 meses, máximo. E também não jogou, porque o Gilmar não deu oportunidade. E aí eu, como estava segundo, fui para terceiro novamente. E aí ficou só o Ivan e o Gilmar. Aí o Ivan saiu fora. Aí eu voltei para segundo, fiquei ali com o segundo e tal, mas... Nas divisões de base, qual foram os melhores momentos? O senhor jogou 2 Copas São Paulo, né? Pelo Palmeiras. 2 Copas São Paulo. Como foi? 77 e 78. Bom, em 77 a equipe era fantástica, né? Porque nós tínhamos o time já montado do Campeonato Paulista, que a gente tinha sido campeão paulista em 76. Foi em 76 e 77. Mas em 76 eu não joguei porque era o Gilmar. Ah, o Gilmar então, era praticamente eu era o suplente dele. Né? Aí em 77 o Gilmar subiu pro profissional e eu subi então praticamente peguei praticamente a base da equipe que vinha jogando. Sim. Né? Mas aí saiu Pires, saiu vários jogadores. Acho que é o Timar, se eu não me engano, não lembro. Sei que saiu vários jogadores da época de 76 de Gilmar. E aí o senhor Godet montou essa equipe, em 77, né? Que tinha eu, Soter, Pedrinho. Então montou uma excelente equipe. E nós fomos campeão paulista, invicto, né, em 77. E aí fomos campeão paulista e campeão estadual. Aí a América foi campeão paulista do interior e nós da capital. E aí nós disputamos as 2 partidas, vencemos a primeira no Parque Antártica de 3-1 e a segunda partida em Rio Preto nós empatamos 3-3. Ainda no Mário Alves Mendonça, imagina. Isso, aquele campo antigo. Isso, exatamente, aquele lá mesmo. E aí fomos campeão lá. E depois, em 78, a equipe também desmontou, né? Porque já estourou as idades, Pedrinho, Soter, o que mais? Vanderval, Edson, Macedo, Mardoni, então a equipe praticamente se desfez. Saiu acho que 6, 7 jogadores. Aí na São Paulo de 78 a gente já não foi bem. Mesmo no Campeonato Paulista também a gente não foi bem. E aí foi em 78 e 79 eu estourei a idade e fui pro time de cima, profissional. O senhor meio que era obrigado a ir pro time de cima. Não podia mais jogar no juvenil. Não, porque 20 anos, estourou a idade, você tem que passar profissional. E eu fui pro profissional, porque como eu já vinha sendo aproveitado no profissional, né, que eu já vinha treinando desde 17 anos, então praticamente já subi direto. E o Leão saiu em 79, e aí eu assinei como profissional em 79. E aí o Palmeiras concentrava no Lorde naquela época? Você lembra de concentrar no Lorde? Ali na Rua das Palmeiras. Na Rua das Palmeiras, sim. Era ali que a gente e sempre o Palmeiras concentrava lá, né? Sempre foi ali. Ali era a casa do Palmeiras. E era legal lá? O que o senhor lembra do Lorde? Muito gostoso. A gente já conhecia todos, né? Todo da recepção, da cozinha, camareira, tudo a gente já... Então a gente era de casa ali, era muito gostoso, cara. E o senhor passou a concentrar, então, já era o Filpo que o senhor falou? Depois do Jorge, o senhor ficou pouco tempo com o Jorge. Fiquei Jorge Vieira. Com o Jorge Vieira, aí saiu o Filpo, acho que entrou o Filpo Nunes, se eu não me engano. Aí depois, em 79, veio o Tele Santana. Veio o Tele, tá. Em 79 veio o Tele Santana. Também formou um timaço também. Sim, um belo time. Que a gente só não foi campeão por causa do Corinthians, né? No final do campeonato, o Corinthians parou o campeonato. Seu Vicente Mateus, né? Isso, parou o campeonato. Aí voltando para disputar a final em janeiro. E aí foi aquele gol que o Birubiru fez, se eu não me engano, acho que foi de canela que ele fez, se eu não me engano.
E o Corinthians acabou ganhando de 1-0. Mas se tivesse dado continuidade à final ali, ele seria campeão ali em 79. O senhor estava em todos os jogos no banco de 79, sim, vamos dizer. Sim. Aí depois, então o senhor já... depois saindo o Ivan, aí veio como ele chama lá, que era de Bauru ali. O João Marcos. João Marcos, isso, exatamente. Aí foi contratado o João Marcos. Aí o João Marcos veio também, ficou na briga entre ele e o Gilmar. Né? E eu voltei para ser segundo. E aí, se eu não me engano, aí saindo o Tele Santana, aí veio, eu não sei se foi o Dudu que entrou como treinador depois. Eu acho que foi o Sérgio Cléris. Veio o Sérgio Cléris, exatamente. Depois seu Brandão voltou também. Depois veio o Brandão, acho que depois que veio o Dudu, eu não lembro, eu sei mais ou menos essa sequência aí. Mas aí o João Marcos pegou a posição do Gilmar. Entendeu? Aí o Gilmar também acho que ficou na bronca ali, na briga, alguma coisa assim. Aí o Gilmar foi negociado com o Bangu. Com o Bangu do Rio, sim. Entendeu? Foi ele e o Chico Mococa. Foi pro Bangu. Mas o senhor treinou bastante. Esse time do Tele era um baita time também, sim, né? Perdeu, acho que foi pro Inter, né? O Campeonato Paulista foi pro Corinthians, Gilmar, Rosemiro, Beto Fuscão, Polozzi, Pedrinho, Pires, Mococa e Jorge Mendonça. Exatamente, Jorginho, César Baranil. O Jorge era tudo isso mesmo? Era um craque mesmo, o Jorge Mendonça? Nossa, ele conhecia de bola, era fantástico. Era camisa 10? Era 8, né? 8. Era 8. Quem jogava de 10, se eu não me engano, era o Jorginho, se eu não me engano. E o Jorge Mendonça dizia que ele... Como é que ele não voltava, que ele era meio canela de vidro, não tinha uma história assim, que ele meio que dormia? Dizia, porque ele não voltava tanto para marcar, né? Ele não voltava, mas era um craque de bola, cara. Ele não tinha... Bola caía no pé dele, ele sabia o que fazia, sabia lançar, sabia se posicionar, sabia fazer gol. Sim. Então era... Então, pessoa para falar, você sabe como que é, né? Pessoa Ele tinha muita inteligência para jogar, imagino o Jorge, né? Ele era muito inteligente. Bom, na época ali do Tele Santana, que o Tele Santana montou esse time, todos jogavam. O Rosemiro também, né? Como lateral, batia bem, batia falta. Batia bem, ele apoiava, porque ele tinha muito fôlego, né? Sei, corria. Então ele era o motorzinho ali da lateral direita ali, ele era o motorzinho aí, voltava. E do lado esquerdo, eu não me lembro quem era o lateral esquerdo. Era o Pedrinho Vicençotti. Pedrinho Vicençotti. E o Pedrinho também, ele tinha muito fôlego também, ele era muito apoiador, marcador. Mas naquela época os laterais já avançavam, não eram tão fixos, né? Que nem na época da academia, né? Já avançavam. É porque ali também você tinha mais era lateral e ponta, né? Sim. Lateral e ponta. Aí já quando os laterais atacavam, então descia um, outro ficava. Era sempre assim, o Tele Santana era aquele jogo de xadrez, um ia e outro ficava. Tá. E quando o lateral descia, o ponto já fechava mais. Para dar um espaço. E eram jogadas muito pela linha de fundo. Então tinha muitas jogadas pela linha de fundo, muito cruzamento. Tele Santana fazia muito cruzamento, muitos chutes a gols. E ao mesmo tempo que ele fazia chutes ao gol, ele ensinava como você se posicionar para bater. Você está entendendo? Não era só ele pegar e tocar a bola e chuta, toca a bola e chuta. Não, ele tinha aquele termo de ensinar, porque ele batia muito bem na bola. O Tele Santana, entre o pé esquerdo e o pé direito, ele batia muito bem na bola. Ele colocava a bola onde ele queria. Ele, Valdir de Moraes, ele era um excelente batedor na bola. Nossa, que era fantástico, cara. A gente apostava com eles quando acabava o treino né, a gente fazia lá, a gente ia apostar. E o Tele Santana ali da meia-lua ali pra fora, ali ele chegava e falava, ó, de 10 bolas, 6 eu faço. E não tinha jeito, cara. Você apostava com ele e você perdia todas. E vocês como goleiros tinham que ficar mais tempo para treinar, às vezes um fundamento mais, sei lá, um meia que batia falta? Não é assim, que a gente
ficava mais. A gente gostava de treinar. Você tá entendendo? Então acabava o treino da tarde, a gente não tinha hora. Tem vezes que a gente ficava lá, eles mandavam acender até a luz, porque a gente queria treinar. E ao mesmo tempo que a gente treinava muito cruzamento, que o seu Valdir gostava de fazer muito cruzamento com a gente, saída de gols. E o Tele Santana já pegava muitos ali, Jorge Mendonça, o Jorginho, para fazer treinamento de faltas. Então se treinava bola parada. O Baroninho batia também falta. Sim. Entendeu? Então ele colocava aquelas tipo, barreira fixa ali e a gente ficava ali treinando. Então a gente treinava e eles treinavam também, batia muita falta. O Tele Santana fazia muitas jogadas de treinamento de escanteio. Sim, o Baroninho que batia forte, né? Batia escanteio. O Baroninho e o Jorge, né? O Jorge batia do lado esquerdo e o Baroninho batia do lado direito. Então sempre a perna cruzada, né? Batia sempre cruzado, sempre para dentro do gol. Então a gente fazia muitos treinamentos de escanteio, de falta, de cruzamentos. Então a gente não tinha assim pressa para ir embora. Né? Era todo dia a gente fazia isso. Então era gostoso que você treinava mesmo. E essa coisa, o senhor que é goleiro deve ter observado bem que dupla de zaga normalmente tem que ser um mais clássico e o outro mais, vamos dizer, viril, porrada. É verdade ou nem tanto? Tanto faz os dois serem claros? Não acredito nisso. Eu acho que os zagueiros têm que ter posicionamento. É que o Tele Santana e vários treinadores, a gente fazia muito posicionamento sim, e nunca se jogar em linha, né? Então sempre não fica mais na espera. Então a gente trabalhava muito isso. Mas é mais você trabalhar o posicionamento dos zagueiros. Então os dois ali tem que ter a sintonia. Quando um sai, outro fica, outro sai. Então porque o Luiz Pereira era mais técnico e o Alfredo era mais porrada, né? Exatamente. Não porrada, jogador mais de destruição, vamos dizer. O Alfredo ele era mais fixo, né? Sim, mais fixo, sim. Ele era um cara mais fixo ali. Cobria mais. Já o Luiz Pereira não, o Luiz Pereira fazia de tudo. Sim, avançava, fazia gol. Ele era centroavante. Então o Luiz Pereira também. Seria mais ou menos o que é o Gomes hoje, talvez? Mais ou menos isso. Também é um ala, também. Você vê que o Gomes ele avança. Muito, e o Danilo ali já fica mais. Ele ataca mais, escanteio, alguma coisa, mas ele fica mais fixo, mais preso. E o Gomes é mais solto. É mais ou menos isso lá. Lógico que são épocas diferentes. É época totalmente diferente. Né? Mas naquela época, o senhor acha que zaga, normalmente os dois tem que ser entrosados. Não precisa isso ser um viril e o outro mais técnico. Não só os zagueiros, eu acho que a defesa todas, entre laterais a laterais, você tem que ter um entrosamento entre os dois ali, os quatro ali, tem que ter entrosamento. Você vê que hoje se joga com 3 zagueiros, né? Você vê? Dependendo. Então, dependendo de jogos, é 3 zagueiros. E quando você joga com dois zagueiros, o lateral começa a entrar para dentro e jogar como terceiro zagueiro também. Então é mais ou menos isso. Você tem que ter um entrosamento, cara. E pelo menos aqui, o único jogo que tem do senhor titular é um jogo com a União Barbarense, 14 de novembro de 80. Palmeiras 2-1. E no Antônio Guimarães. Ganhamos, acho que 1-0. Ganhou 2-1, é. 2-1, né? Um gol do Jorginho, do Baroninho e um do Polozzi. Acho que foi isso, O senhor lembra alguma coisa desse jogo? O Diad Lameiro de técnico? O Diad Lameiro, isso, exatamente. O treinador ele era o Diad Lameiro. Mas o que eu lembro é que o jogo foi à noite. Foi em Santa Bárbara, foi até um jogo bom, cara, a gente estava, acho que, montando o time, se eu não me engano. E aí eu fiz esse jogo, ele fez um mesclado, né? Então aí eu entrei nesse jogo para vir para titular aí. Zé Luiz, Nenê, Edson, Polozzi e Pedrinho. Isso. Adalto, que jogou com o senhor também na divisão de base, Jorginho e Célio, Lúcio, Freitas e Baroninho. Mas aí, como que o senhor vai percebendo que o senhor não ia ter, vamos dizer, grandes chances no Palmeiras e decide, vamos dizer, ir para outros clubes, tentar outros lugares? Eu percebi que quando eu estava como segundo, sempre contratava um goleiro. Entrava treinador novo, contratava um outro goleiro para mais de nome. Mais experiente, vamos dizer.
seria mais experiente, mas eu chegava mais de nome. Então você não tinha aquela oportunidade, o Santa Casa fazer milagre. Sim, sim. Você está entendendo? Então, aí como eu cheguei no segundo ano, eu vi que praticamente eu não ia ter a oportunidade, a chance de se afirmar como ali titular ou segundo, sei lá, brigar para ser titular. Pela posição. Eu pedi para sair. O senhor mesmo pediu, o senhor não teve uma proposta? Sim, fui lá, sentei com o seu Aldo de Mauro, que era o diretor na época de futebol, e também ele era parte da parte do juvenil também, né? Ele fazia parte das duas diretorias, e aí ele falou, é isso que você quer sair? Eu falei, não, eu quero, né? O senhor queria jogar? Eu vinha jogando até agora, em todas, né? Joguei até um ano atrás. Agora, ficar no banco e você não jogar mais, você perde totalmente a sua confiança. Sim, sim, sim. Eu falei, eu quero jogar. Ele falou, então se eu arrumar um time aí, você vai? Eu falei, não, claro que eu vou. Aí na mesma semana, acho que ele arrumou a Anapolina. Ah, o senhor foi primeiro para a Anapolina? Aí foi para a Anapolina. Isso em 80? 82. 82. 82. Logo num outro estado, assim? Goiás. Em Anápolis. E aí fui lá, fiquei lá 3 meses, se eu não me engano. O senhor jogou o quê? O estadual? Não, o brasileiro. Acho que foi o brasileiro, se eu não me engano. Acho que foi o brasileiro, porque eu lembro que na última partida que a gente caiu fora, a gente jogou contra o São Paulo. Ah, tá. Acho que foi isso. Mas o senhor foi de titular ou o senhor foi disputando a posição? Nessa partida, nas 2 partidas do São Paulo, não. Eu tinha machucado meu dedo e não joguei. Nem aqui. Aqui, se eu não me engano, acho que perdemos de 3-1, não sei, 3-0. E lá acho que o São Paulo ganhou de 1-0, se eu não me engano. Aí acabou o campeonato. Aí eu voltei do empréstimo. O senhor foi emprestado primeiro para o Napoleão? Foi. E como que foi lá? Como que foi jogar num time menor, num outro centro? Não, foi gostar pela experiência, né? Porque você vinha jogando. E aí concentrando. Mudou do estado, né? Mudou de clube. Mas o clube lá ele tinha muita estrutura. Não tinha isso? E lá dentro, na hora que eu cheguei lá, tinha 3 atletas que jogou no Palmeiras. Ah, é? No Anapolina? Que tinha jogado no Palmeiras. Mas só que jogou no time que o Gilmar jogava. Então eles eram 3 anos mais velhos do que eu. Então eu não cheguei a pegar eles aqui no Palmeiras. Quem que era? O senhor lembra? Era o Sidney, dos 3 eu não lembro. Papel e Ney, se eu não me engano. Acho que era o Ney, Sidney e Papel. Papel era o nome de um, era o apelido de um deles, né? Mas eu não lembro o nome deles. Mas um era o Ney e outro era o Sidney. Era ponta esquerda, e o Ney acho que era meia esquerda, se não me engano, meia direita ali. E esse Papel era zagueiro, parte zagueiro. E pra mim foi bom, né? Porque eu cheguei lá e eles me conheciam, também conheciam, e aí sim, a gente se turmou rapidinho ali na cidade, no clube. Mas foi muito bom. Aí acabou o campeonato. Sim. Eu voltei para São Quem que Paulo. foi? Tinha algum jogador mais conhecido na Anapolina? Alguém? Não tinha? Quem que foi o treinador do senhor lá? O senhor lembra? Também não lembro. Nossa, eu não lembro. Aí... Mas o senhor só foi para fazer o brasileiro, né? Não foi para jogar um estadual. Aí o senhor voltou... Aí eu voltei, cheguei em São Paulo, aí eu conversei com o seu Aldo de Mauro novamente. E ele O Palmeiras pagou metade, o Anapolina pagou metade do seu salário, ou o senhor não lembra? Tudo. O Anapolina pagou tudo? Tudo. Pagou empréstimo, pagou salário. Olha só, entendi. E aí voltei, falei novamente com o seu Aldo, e o seu Aldo falou, não Zé, vou te arrumar um outro clube. Aí demorou, acho que no outro dia ele me chamou, ele falou, tem o Rio Branco de Americana que tá interessado em você e precisa de um goleiro. Você topa? Eu falei, topo. Eu morava em Americana, né? Eu era de Americana. Família do senhor. Meus pais estavam tudo ali. Eu falei, não, topo sim. Eu falei, então você vai lá, conversa com eles, tudo direitinho. E se eu não me engano, o Palmeiras que não cobrou empréstimo. Se eu não me engano. O senhor foi emprestado, o senhor não foi comprado? Não, fui emprestado para o Rio Branco, mas o Palmeiras não cobrou o empréstimo. Eu vim praticamente de graça. Entendi. O Rio Branco, acho que na conversa lá. E aí eu vim aqui, conversei com o pessoal, tudo lá, o pessoal falou, a gente vai emprestar você, mas a gente não vai cobrar empréstimo, pelo menos se chegando lá você consegue pegar uma luva ou um salário maior, tal. Bicho, né? Eu falei, não, legal. Aí vim aqui, conversei com o presidente aí, tudo, falou, não, estamos interessadíssimos em você e tal, a gente viu
um campeonato que você fez em Anápolis. E a gente está querendo montar um time bom aqui, que foi esse time que você... Time de 82. E aí acertei aí, fiquei, daí acho que de abril, se eu não me engano, ficamos até novembro, acho que terminou em novembro. De abril a novembro, porque naquela época a divisão, vamos dizer, o que é a A2 hoje, né, que era intermediário, tinha quantos clubes? 50 clubes? Uma coisa assim? Mais ou menos isso. Uma coisa, era um campeonato imenso. Absurdo. Jogava, nunca acabava. E você ia pra lá, vinha pra cá, jogava aqui, jogava lá, e você não terminava nunca. E aí nós fizemos um excelente campeonato, só demos um azar no finalzinho, nas 4 últimas partidas, que a gente podia ganhar do Mojimirim e ir para São Paulo para a gente poder subir para a primeira divisão. Aí fizemos uma partida excelente em Mogi, empatando 1-1 lá. E aí, voltando em casa, acabamos perdendo de 1-0 em casa. O Mojimirim chutou uma bola no gol, fez o gol. Uma falta, o cara chutou, a bola bateu num ângulo assim, bateu na trave, bateu no chão e saiu. E a bola, só que a bola entrou inteira. E foi a única bola que o Mogi chutou. Nós chutamos, sei lá, umas 500 bolas e... Quem que era o jogador bom do Rio Branco, desse time do senhor aí? Melhor, camisa 10 ou atacante? Tinha o Adalto, que jogou na Lemense, tinha o Mauri, que jogou na Ponte Preta, que acho que era Ponte Preta Guarani, que era ponta direita. Tinha o Sarandi, que era de Novo Hamburgo. Tinha o Sony, que jogou no Santo André. Então era um time fantástico. Time bom. Era muito, muito bom. Era muito... Dodô, se eu não me engano, era acho que da Portuguesa, se eu não me engano, que era lateral esquerdo. Então foi um time muito bom lá no 82. E como que era esse campeonato? Porque vocês devem ter jogado nos lugares bem assim, como que eu vou dizer... Campos bons e campos ruins. Campo dos lugares longe, sei lá, Araçatuba, lugares que a torcida pegava no pé, como que era? Não, veja bem, a gente como assim, posso dizer, era divididos em regiões. Tá. Então a nossa chave aqui, a gente pegou, União Barbarense, Capivariano, Lemense, região de Campinas, Mogi Guaçu, Inter de Limeira. Então essa região a nossa chave era essa. Então tinha acho que 5, 6, 8 chaves. Tinha de Itanabi, tinha de Novo Horizonte, tinha de Barreto. Cada região tinha uma chave. Então, por isso que tinha 50 e pouco lá, 60 clubes que jogavam. E acho que era 8, não sei se era 8, 10 em cada chave. E você jogava aí de volta. Entendi. Você entendeu? Então a gente pegou assim muitos campos ruins. Porque na época não tinha campo bom nenhum. Mesmo o Morumbi, muito Pacaembu também, os gramados não era nossa, era ruim. Era muito ruim, cara. Se você pegar na época ali de 77 a 80 ali, você vê que o próprio Pacaembu, o Morumbi era ruim. Então, você imagina no interior. Sim. Você está entendendo? Então, eram poucos campos bons que a gente... Era campo muito duro, seco, rapado, não tinha grama, o outro não tinha toceira. Então, os gols eram tudo cheio de areia, pedra. Então não era fácil não, cara, era muito... Hoje você vê que os campos hoje devem dar 2 a 3, aí hoje é um tapete que os caras jogam. Mudou muito. Tudo é televisionado também, a própria federação hoje já televisiona. Na época não tinha televisão. Lógico, nossa, imagina, quando vinha a cultura passar o jogo, nossa, a gente ficava feliz, falando, nossa, hoje vai ter a cultura, mas vinha para gravar, não era para passar ao vivo, não era para gravar. Então a gente não tinha televisão nenhuma. E como que era o clássico do Rio Branco com União Barbarense? Acho que o senhor era muito conheceu. Legal. Era hoje Palmeiras e Corinthians. Sim. Sempre foi. Palmeiras e Corinthians, Ponte Preta e Guarani. É o mesmo... Era pegada, as cidades paravam, tinha treta mesmo. Sim, era sempre ou lá em Americana ou em Santa Bárbara, não tinha acordo. Era sempre confusão. Confusão dentro de campo, confusão fora. Tinha treta mesmo? Tinha porrada mesmo?
Você já entrava, né, igualzinho. Você vai Palmeiras e Corinthians e Ponte Guarani. É mesmo, se não dividisse, a torcida se pegava, não tinha jeito. Dentro de campo, sempre era um ou dois era expulso, não tinha jeito. Ah, é? Não tinha jeito, era confusão. E é engraçado que eu nunca perdi pro União Barbarense. Estando no Rio Branco, eu nunca perdi. Seja em 82, seja em 86. O senhor nunca perdeu esse clássico? Uma vez nós jogamos à noite em Santa Bárbara. É o Antônio Guimarães, né? O mesmo? Exato, é. Nós jogamos lá, o jogo acho que começou às 8h30. E nós ganhamos 2-0. O Rio Branco ganhou 2-0 lá dentro. Nossa, aí pra sair de lá. Aí foi a confusão mesmo. Não tinha jeito, não teve jeito. Se não fossem os policiais ali, a gente não chegava em Americana. Então é assim, cara, não tem. Era pega mesmo. E Americana era a mesma coisa. Jogava lá aquele estádio grande lá do Décio Vita lá, mas saída era confusão na saída. E dentro de campo saía algumas tretas, saía, não tinha jeito. E tinha que ser, quando apitava o clássico, tinha que ser juiz bom. Bom juiz e firme, seguro. Porque senão não segurava a partida. E o Rio Branco tinha rivalidade com mais algum time ou era com a União Barbarense mesmo? Com os times de Campinas? Depois começou a ter mais rivalidade com o Mojimirim. Com o Mojimirim? O Mojimirim foi. Aí começou mais com o Mojimirim. Porque era mais ou menos assim, as duas categorias na mesma altura, né? Sim. Então, e era a família Barros, né, na época do Mojimirim, né, que punha, né? Ele foi um cartola importante, né? Sim. Então, o Mojimirim começou a montar umas equipes fortíssimas lá. Então, aí começou Rio Branco e Mojimirim, era a rivalidade. Seria lá e seria aqui também. Aí era... Mas sempre jogos bons também. Mas a rivalidade maior era com a União Barbarense. O 15 nem tanto, né? A gente jogava contra o 15, também tinha rivalidade, mas não era... Ou com a Inter de Limeira, ou com alguém... Exatamente. Mas não... Inter de Limeira, 15 de Piracicaba... Com a Ponte não, né? A Ponte estava numa época boa. A Ponte já estava na 1. Já estava na 1, Ponte Guarani já estava na 1. Então, o próprio Paulista, não sei... Não, porque aquela já era outra região. Já era outra região. Era outro grupo já. Já era o grupo de Campinas para lá. E o Rio Branco tinha estrutura para uma 2, vamos dizer, para aquele período? Na época, sim. Tinha sim para 2. Não tinha para 1. Sim. Não tinha para 1, mas para 2 tinha. Então, eram muitos empresários ali, né? A própria empresa de papel, como chama? Era a Ripasa, se eu não me engano. Ela ajudava muito. Até tinha gente que tinha patrocínio na camisa da Ripasa. Então, isso era para 2. Então, tinha uma estrutura boa. Mas, seguindo para a primeira, não. Tá. Porque o senhor vai se lembrar que nós falamos da família Barros e Mojimirim, tinha o Birigui lá no América, de Rio Preto, tinha aquele do 15 também, o de bigode. Era o Ripo. O Ripo. Cada time do interior tinha um cartola, né? E o Rio branco tinha uma figura assim ou não tinha muito? Não tinha. Era mais um grupo de pessoas mesmo, assim, de pessoas, de empresário que ajudava muito. Nem a prefeitura ajudava. Era mais os empresários mesmo que chegavam aqui. Você via que era trabalhador, tinha sua empresa e ajudava o Rio Branco. Entendi. Pessoas da cidade, imagina. Exatamente. E a cobertura normalmente era as rádios de Americana mesmo? Só de Americana. Sim. Americana e Santa Bárbara, né? Então eram as rádios que transmitiam as partidas. Era muito gostoso, cara. E do Rio Branco o senhor foi para onde? Porque aí o senhor fez um bom campeonato na 2, não subiu, mas fez um ano bom. Rio Branco em 82, aí em 83 eu acertei com o União Barbarense, voltei para São Paulo, e aí o Rio Branco também estava interessado de que eu continuasse, mas aí veio um empresário de Santa Bárbara, foi para em São Paulo. E como ele me viu que eu fiz um excelente campeonato aqui, eles não queriam que o time do Rio Branco formasse um grupo forte novamente. Então eles pegou 3 jogadores que eram do Rio Branco na época de 82, foram em São Paulo e conseguiram um empréstimo meu para Santa Bárbara. Também empréstimo? Foi empréstimo. E aí o Rio Branco tinha ido para São Paulo para... a diretoria lá para trazer para o Rio Branco novamente, para disputar novamente o outro ano.
Mas aí o União Barbarense cobriu a oferta do Rio Branco no empréstimo. Ah, tá. Você entendeu? E aí eu acabei disputando o campeonato em 83 com o União Barbarense. Sim. Aí disputei um ano, mas também não foi bem. Aí não foi tão bem. Não foi, até foi bem, sim. E nós somos campeão do primeiro turno, né? Chamava União Agrícola ainda? União Agrícola Barbarense. Mas na mídia chamava de União Barbarense ou de União Agrícola? Não, era União Barbarense. União Barbarense, tá. Mas era União Agrícola Barbarense. Uhum. E aí nós disputamos o campeonato, fomos campeão do primeiro turno. Uhum. E aí no segundo turno, o 15 de Piracicaba que foi campeão. Uhum. Aí disputamos então a primeira partida em Santa Bárbara, empatando 1-1. Uhum. E a segunda partida lá nós perdemos acho que 2-1, se eu não me engano. Então aí o 15 que classificou. Que ficou lá entre os 4 lá para subir para a primeira divisão, tudo. E o 15 tinha um time bom? O senhor lembra algum jogador? Tinha o Pianelli que jogava, tinha o goleiro que era, eu não lembro o nome dele, mas era muito bom também. Tinha vários jogadores assim, não lembro o nome de muitos jogadores, mas o time do 15 era muito bom mesmo, bem estruturado. E era assim, na região, se você fosse ver ali, né, nessa chave aqui, era um dos times mais fortes que tinha. Sim. Entendeu? Mas, vamos dizer, de estrutura, o Rio Branco e o Barbarense era muito diferente na época ou era mais ou menos a mesma coisa? Mesma coisa. Era grupo de empresário também. Quem segurava as pontas no União Barbarense era o Nivaldo Batagim. Era um grupo de supermercado. Que tinha forte entre se eu não me engano, acho que era Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, um negócio assim, era muito forte, era um grupo de. E ele era o presidente, né, do União Barbarense. Sim. Entendeu? E depois fiquei esse ano lá e terminou o contrato. Aí eu voltei. Quem que treinou o senhor lá? Desculpa, quem foi o treinador? Ali foi o Afrânio. O Afrânio estava com o senhor em várias, né? Foi também, o Afrânio. Aí, quando eu cheguei, tinha um treinador, eu não me lembro o nome dele. Uhum. Ele, se eu não me engano, não sei se você lembra o nome, foi do Juventus, eu não lembro o nome dele, até ele faleceu já. Como era o nome dele? Eu não lembro. Foi muito tempo do Juventus? Que treinou no Mato Grosso também? Não, ele fazia parte ali do Juventus ali. Ele também fazia parte dele. Brido Brecha? Não, é um outro nome, eu não vou lembrar o nome dele. Mas a gente muito. Buzeto? Milton Buzeto? Não. Sabe quem é o Milton Buzeto? Eu sei, conheço. Mas era um outro, eu não lembro o nome dele. Assim, e vamos dizer, financeiramente para o senhor, vamos dizer, tanto o Rio Branco e o Barbarense, o que o senhor ganhava, era mais ou menos a mesma coisa, o valor? Mesma coisa. Vamos dizer, para hoje seria mais ou menos o quê? Vamos dizer, metade do que o senhor ganhava no Palmeiras, um pouco mais, um pouco menos, 2 mil, 4 mil reais, o que para hoje mais ou menos? Acho que hoje chegaria uns 5 mil reais. 5 mil reais, tá. Acho que mais ou menos isso. Não se pagava muito, né? Sim, lógico. Para dois, sim. Nossa, mas os campeonatos eram grandes, né? Tinham muitos jogos, isso que é o mais maluco. Era o ano todo, praticamente. 100 partidas no ano você jogava, né? Todo domingo, tem vezes que tinha jogo na quarta, e era ir de volta, né? E o senhor, pela Barbarense, jogou esse clássico com o Rio Branco também? Não. Sim, joguei contra também. Uhum. E aí, acho que os 2 jogos, se eu não me engano, foi 0-0, se eu não me engano. Ah, é? Lá em Santa Bárbara e aqui em Americana. Uhum. E eu joguei contra também. E aí, depois desse empréstimo, o senhor foi para onde? Aí eu voltei para São Paulo. Para o Palmeiras. E aí, fico conversando lá de novo com o seu Rodê e tal, se eu ia ficar no Palmeiras ou não, né, com o seu Aldo Limal. E acabamos, não, a gente vai me emprestar novamente, o que você quer? Você quer ficar aqui? Se eu jogar você não vai, você vai ficar aí e tal. Eu falei, não, prefiro jogar. Aí acabei acertando com o Novo Horizontino. Ah, e o senhor foi para o Novo Horizontino em 84, é isso? Isso aí, fiquei em 84, mais um ano lá. Então fiquei um ano lá. Aí uma cidade bem menor, né? Bem menor e uma cidade boa também, sabe? Sim. Mas só que era aquele lá, a estrutura era boa. Porque o presidente que tinha lá, ele praticamente era tudo dele, a cidade inteira era dele. Biasi, né, que o senhor falou? Era Jorge Biasi. Jorge Biasi, que é o nome do estádio. Jorge Biasi é o nome do estádio. E, nossa, era um senhor fantástico. Nossa, uma pessoa legal de se lidar, uma pessoa bacana. Mais de tudo, você não dava nada para ele.
Ele sentava, conversava. A aparência dele era... Nossa, era uma pessoa qualquer assim da cidade. Uhum. E ele tratava todo mundo igual. Todo mundo igual. E, então, assim, não faltava, pelo time da segunda divisão, não faltou nada. Não faltava nada. Tudo que precisava ele dava e tinha. Talvez até melhor que o Rio Branco, que o Barbarense, o senhor acha? Ah, é? Mesmo por uma cidade menor, assim? Mesmo por uma cidade... Mas é que ele era fazendeiro, né? Então, ali na região de Borborema, Araraquara, aquela região ali, era tudo fazenda dele. De cana e laranja, era tudo dele. Até a usina ele tinha. Então, ali era uma estrutura, era time pequeno, mas era gostoso. Aí eu joguei... Né, também A2, né? A2, por uns 8 meses, faltando acho que uns 2 meses para terminar o campeonato, aí acabei fraturando o dedo. O senhor machucou. Aí acabei fraturando o dedo, tudo, mas também assim, não tenho nada que reclamar, pagaram tudo direitinho. Esses 2, 3 meses que eu fiquei sem jogar, eles me pagaram normalmente. Aí acabei entrando na caixa e eles continuaram me pagando. Aí quando eu voltei a treinar, né, que eu voltei, mas não joguei mais. Aí tudo que eu recebi do INSS, aí eu passei pro clube. Olha só. Entendeu? Porque o clube sempre, desde quando eu machuquei, continuou pagando normalmente. E então, quem que treinou o senhor lá no Novo Horizontino? Aí tinha o Pinho, né, que era o treinador, que era muito conhecido na região ali. Então ele ficou praticamente o ano inteiro esse treinador aí, não mudou. E tinha algum jogador de time grande que estava lá com o senhor, algum veterano, ou vamos dizer... Não. Quem que era o grande nome lá? Ou não tinha nenhum grande nome? Tudo gente da região, vamos dizer. Tudo da região ali, tudo na mesma... E tinha algum clássico do Novo Horizontino? Desculpa, tinha algum jogo que era mais pegado ou o senhor não... Não tinha, né, porque... O Horizonte era um time mais afastado, o que tinha era mais próximo, né, no Catanduvense. Sei, mas também ali já era mais para Rio Preto. Isso, Então a gente, mais que acho que era mais pegado ali, era contra o Catanduvense, mas também era um jogo normal, assim, né, não era tipo clássico. Sei. Pegado. E a cidade acompanhava? Era uma cidade que o senhor falou que gostou de morar lá, ficar lá, bacana? Sim. A pessoa que tinha na cidade, não tinha o que fazer no final de semana, ia pro jogo, né? Não tinha o que fazer. Sim, não, a cidade até hoje é pequena, né? Exatamente, é aquilo ali. Mas depois ali eu terminou o campeonato, voltei novamente. O senhor voltou pro Palmeiras? E aí acabei acertando no Nacional. Mas aí é venda ou emprestado? Tudo empréstimo. Aí eu fui pro Nacional. Isso em 85, é isso? Em 85. Aí... Mas na Nacional também fica naquele, né, chove no molho ali, porque montamos um time ali que foi só para disputar. Também não teve... O único nome ali era o Pita. Sim, o Pita. Esquerda, né, que jogou, que era do Corinthians. O Pita que... Sei quem é. O Pita, que hoje ele mora no Ipiranga. Isso, tem uma loja de esporte. Ele jogou no Nacional. Isso. Aí eu joguei com ele ali, era o nome que a gente tinha mais de nome ali, era ele. Que era o meio esquerda nosso. Mas também ficou aquele joguinho ali, aquele campeonato, nós fizemos... Quem que foi o treinador do senhor no Nacional? Ali, cara, eu não lembro. Mas também foi emprestado? Emprestado. Mas ali não tem muita torcida do Nacional, né? Não tem assim, não tem clássico assim, né? Não tem nada. Eles, todos os anos, eles mantêm, né? Eles ficam naquela ali, A2, A3. Então eles não têm aquelas vontade de chegar para subir para primeira. Né? E o grupo regional era ali de São Paulo? Eles mantêm mais assim, não o futebol, mas acho que mais o clube. Parte social ali, mais ali que eles trabalham. Mas também jogar no Nacional não tinha pressão nenhuma, né? Nenhuma. Ali foi o time mais tranquilo que jogou. A pressão maior era aqui, né? Sim. Branco, no União Barbarense. No Novo Horizonte nem foi tanto também, porque era aquelas
Sim, sim. A torcida só da cidade. Mas tinha alguns jogadores que, assim, normalmente eles jogavam, jogadores de times menores, jogavam, vamos dizer, eu vou jogar o Paulista, vamos supor, pelo Juventus, tipo, o Polaco fez isso. Jogar o Paulista no Juventus, aí no segundo semestre do Brasileiro eu vou para um time lá do Mato Grosso, eu vou pro, sei lá, pro Maranhão. O senhor teve proposta de equipes assim, ou o senhor não quis? O senhor... Eu não quis. O senhor teve proposta de outros estados, mas... Mas era assim, era também você sair para, vamos dizer, e jogar no Pará, no Pará, era a mesma coisa você jogar aqui no Juventus, jogar no Nacional. Pelo menos aqui você está em São Paulo. Sim, tem estrutura, sim. Você vai lá fora, você não sabe nem onde você vai jogar, onde você vai ficar e se você vai receber ou não. Mas o senhor lembra de alguma proposta, de algum lugar assim, ou de algum, sei lá, de sondagem? Do Maranhão, eu nem lembro o nome, não sei que time que era lá. Mas o senhor também não... O time era time desconhecido. Também, mas o senhor não quis também... Eu falei, não, falei. Eu já estava ali no ponto de já para me casar, tudo. Eu falei, eu não vou casar e vou ficar saindo aí igual cigano para cima e para baixo com a esposa. Eu falei, não. Aí eu joguei mais, aí recebi outra proposta saindo do Novo Horizontino, eu recebi a proposta de novo do Rio Branco. Aí do Nacional o senhor foi pro Rio Branco, foi isso? Do Nacional eu voltei pro Rio Branco. Tá, em 86. Em 86. Aí eu joguei ali, fizemos um campeonato bom também, mas não chegou a nada. E aí foi onde eu parei. Falei, agora não jogo mais. Aí eu parei. Mas por quê? O senhor que quis? Ou porque o senhor casou? O senhor quis fazer outra coisa? Aí eu tinha marcado o casamento no final do ano. E aí eu acabei, parei. Falei, não jogo mais, eu não vou querer ficar saindo para cima e para baixo, né? Clube aqui, clube ali. E outra, levar a esposa para esses lugares também não dá. Minha esposa, meu sogro já tinha uma empresa. E ela já fazia parte da empresa. Então eu falei, eu prefiro parar, pelo menos fico aqui do lado dela. Aí acabei indo para a firma do meu sogro também, né? Ficar junto lá com o meu sogro, minha sogra e minha esposa. E aí eu conheci o Teodoro, que era o volante de São Paulo. Sim. E aí ele montou um time de seleção de Master, que ele também tinha parado, né? Então, e aí toda quarta e domingo a gente tinha um jogo para fazer. Certo, uma brincadeira. Né, inauguração de estádio. Sim. Então foi gostoso porque era só boleiro de nome que ia, né? Sim. E o senhor parou em 86, o senhor até era novo, né? O senhor é de 58, o senhor tinha 28, tinha 30 anos. 28 para 30 anos, né? Parou não, porque goleiro às vezes... você vê 42. Tem aí o Dinosoff, o Fábio. O Fábio do Cruzeiro. 41, 42. Assim, você, o goleiro, se cuidando, você vê até o que era do Palmeiras também, né, que parou. Jogou Sérgio? Que jogou no Ceará também. Lá, o Fernando Praz, sim. Foi até os 40 e pouco também. Mas o senhor mesmo que quis... Aí eu parei, falei, eu vou casar e não vou tirar a esposa da onde ela está fixa para andar comigo, né, para cima e para baixo. E outra, para casar e eu ficar andando sozinho para cima e para baixo e ela aqui, aí eu decidi, falei, eu vou parar e eu parei. E com isso também, né, de você ficar só no empréstimo, você não ter um clube fixo para você ficar, só empréstimo aqui, empréstimo ali, eu falei, não quero mais não. Aí eu peguei, cansei, e aí eu fui jogar com o Teodoro. Certo. Eu joguei acho que uns 10 anos nessa seleção aí, de Master aí dele. Aí joguei também na seleção de Master do Luciano do Vale, joguei por uns tempos ali, joguei quanto tempo? Eu joguei acho que uns 6, 7 meses lá. Né? Me convidaram para jogar. E o Alfredo Mostarda jogou, o de cá. Era o Alfredo Mostarda, era o Eurico, Luiz Pereira, Rivelino, quem mais? Tinha bastante gente. Tinha o Cafuringa, tinha vários, o Mário Sérgio. Então era gostoso, cara, era uma brincadeira assim, gostosa, sabe?
E eu viajei muito com ele, né? Muito. Mas quando o senhor jogava, por exemplo, vou jogar no Novo Horizontino, vou jogar no Barbalha, o senhor tinha a pretensão de, sei lá, alguém ver o senhor ir para um clube maior, de repente uma proposta, ou o senhor já via que a carreira do senhor talvez ia ser em clubes menores? Eu pensava, né, de fazer um campeonato excelente, com uma equipe boa, assim, para que realmente, né, deslanchar e alguns clubes se interessarem, né? Ou o próprio Palmeiras também. Sim, peraí, nós estamos, né, um excelente goleiro e o nosso goleiro a gente tá só emprestando e a gente podia né, dar oportunidade a ele aqui. Então a cabeça da gente era assim, era realmente fazer o melhor campeonato para poder deslanchar. Mas aí não teve essa proposta nenhuma, aí eu peguei e falei, não, melhor parar. E vamos dizer assim, eu sei que isso é uma coisa muito pessoal, mas assim, o senhor teve alguma frustração na época, talvez de não ter jogado tanto no Palmeiras ou em algum outro clube grande, ou isso para o senhor estava, vamos dizer, estava feliz por ter sido profissional, afinal, mesmo em equipes menores? Não, assim, claro, a gente, quando você está em atividade, você quer dar tudo de si para você chegar ao máximo, ao topo, né? Sim. Até a seleção brasileira você pensa em chegar. Mas eu, assim, não tenho essa frustração nenhuma não, de ter feito o que eu fiz, os clubes que eu jogava. Sim. E todos os clubes que eu jogava, eu não tenho reclamação nenhuma. Nenhuma. Todos me dei bem com a diretoria, sabe? Todos os treinadores, todos que combinaram comigo, tudo. O senhor sempre recebeu em dia também, mesmo clubes menores? Nunca tive problema nenhum com nenhum deles, Então não tem assim, sabe? Eu acho eu não me sinto assim frustrado do que eu passei, aonde eu passei. Eu me sinto feliz, cara. Mas eu acredito que dos que o senhor jogou, o Rio Branco tenha sido o que o senhor mais jogou em números de partidas, né? Sim. Profissionais, né? Exato, o Rio Branco foi. Foi o Rio Branco e o União Barbarense, né? Que foi praticamente o ano todo. Sim. Entendeu? Foi o ano todo e era assim, campeonatos longos, né? Começava em fevereiro e terminava em novembro. Então É que era outro mundo, né? Porque para os clubes grandes o Paulista era o campeonato mais importante do calendário, mais até que a Libertadores, né? Sim. Mesmo os clubes de São Paulo eram o mais importante. Era o Paulista. Porque não existia tantos jogos, né? Tantos campeonatos. Né? Você tinha, lá em São Paulo, você tinha o Campeonato Paulista começava em fevereiro e terminava em julho. E aí já em seguida começava o Campeonato Brasileiro e ia até dezembro. Tem vezes que 2, 3 dias antes de chegar o Natal acabava o campeonato. Então era assim. Então tinha Libertadores quando você classificava para a Libertadores. Então você jogava, aí você tinha a Libertadores. Mas não tinha tudo isso, Copa do Brasil, Conmebol, Sul-Americana. Então não tinha nada disso. Entendeu? Você vê que o Palmeiras, quando não classificava para Libertadores, o Palmeiras disputava a Taça Garranza. Ele era convidado para disputar na Espanha a Taça Garranza. Né? Então era assim, o Campeonato Paulista era muito forte, todo mundo queria. A Ponte Guarani mesmo tinha times fantásticos, né? Então você pegava jogador do Brasil todo, aí ele falava, não, eu prefiro disputar o Campeonato Paulista. É ali que é a vitrine. Então a vitrine é o Campeonato Paulista. Entendeu? Mas hoje não, hoje você tem tanto campeonato que você está jogando, amanhã tem jogo. Você entra, você não sabe nem que campeonato você está disputando, você está jogando. E quando o senhor começou, tinha algum goleiro que o senhor queria imitar, vamos dizer, que o senhor se baseou quando o senhor atuava? Eu baseei mais no Leão, né? O Leão mesmo. Porque quando eu cheguei lá, foi a primeira pessoa que eu treinava e vi ele treinar. Então, praticamente assim, me inspirou mais nele. E aí, graças a Deus, ainda tive a oportunidade de ele me chamar, para poder trabalhar com ele. Então, como treinador de goleiro do Palmeiras. Eu tive aquele esforço de chegar nele e pedir, pelo amor de Deus, para trabalhar com ele
né? Então foi o contrário, ele que me chamou me convidou para trabalhar com ele. Então, e o senhor que foi goleiro, o que ele tinha de tão diferente dos outros da época? Era a dedicação dele, que ele treinava muito, ele era o primeiro a chegar, o último a sair, o que ele tinha? Posicionamento, o que ele tinha de... Primeiro, a pessoa que ele é. E a segunda, a dedicação, né, cara? Ele, dentro ali, passando do portão de fora para dentro, ele se transformava. Então, ele era aquela pessoa que trabalhava e queria as coisas sérias e as coisas perfeitas. Então, a diferença dele era essa, não tinha o que tirar dele. E se você fizesse alguma coisa de errado, e você fizesse corpo mole, alguma coisa ali com ele te chamava atenção. Sim, sim. Ele falou, peraí, você é um funcionário do clube, você é um patrimônio do clube, você tem que se dedicar. Você está numa empresa, a empresa está te pagando para você fazer isso. Mas assim, ele conversava com você pessoalmente, do lado ali, numa boa. Era assim, ele era um paizão. Assim. E o senhor também falou que ele, por exemplo, Edu Bala, ele sempre concentrava, ele tinha uma orientação, alguns atletas que ele via que às vezes era de uma origem mais humilde, ou vinha de uma cidade menor, ele tinha um carinho, vamos dizer, ele tinha um carinho para a equipe toda. Essa equipe de 71 até 75, se eu não me engano, que sempre foi praticamente a mesma equipe, se mudasse uma peça só, ele sempre teve carinho e sempre ajudou os amigos, os companheiros. Ele nunca foi assim de se afastar, de fazer mal para ele, não. Ele sempre foi a pessoa que sempre ajudou as pessoas. Sempre. Se a pessoa precisasse de alguma coisa, ele chamava do lado, conversava, o que ele podia ajudar e resolver, ele resolvia. Era assim. E o senhor falou um pouco do Leão, o senhor não fez educação física, né? O senhor não chegou a formar? Não cheguei, não. Mas aí o senhor foi treinador de goleiros do Cuiabá, né? Do Noroeste, foi isso? Não, do Noroeste. Do Noroeste. Do misto de Cuiabá e do Noroeste. E foram experiências bacanas, foi legal. Sim. Tudo que eu aprendi entre Valdir de Moraes e Leão, né? Eu consegui passar também para... Não guardei para mim, eu passei para as pessoas que, como eles passaram para mim, eu também passei. Aí o senhor trabalhou com o Marcos, com o Deola, com o Cavalieri? O Cavalieri foi em 2006. O Deola e o Cavalieri ainda estavam começando, né? Sim. Depois eles foram emprestados. O Cavalieri era o segundo, não, era o terceiro. Era o Sérgio mais experiente. O Marcos, o goleiro, o Sérgio, o segundo, e o Cavalieri era o terceiro. E o Deola era o quarto. O Deola era o quarto. Estava chegando, ele era do Júnior ainda. E eram boas pessoas? Foi legal trabalhar com eles todos? Claro, é excelente. Os caras, muita gente fina, gente boa. O Marcão, então, é da resenha mesmo. É uma história. O Marcão é história, não tem o que... Muita resenha, muita gente boa, boníssima, nossa. O Léo faz tempo que não é treinador, né? O senhor acha que ele ainda pode? O senhor acha que ele já passou a época dele? Eu acho que o Leão, pelo que eu conheço o Leão, ele foi pela etapa dele. Sim. Foi jogador, depois parou, foi ser treinador e hoje ele não quer mais saber se afastou. De futebol. Ele se afastou, hoje ele quer curtir o trabalho dele. Ele tem fazenda, né? Tem outras coisas. Que sim, E o trabalho dele e a família. Ele falou, agora eu tenho que me dedicar à minha família. Até ele foi vítima de um assalto super. Sim, foi um tempo atrás aí, exato. Mas ele quer mais dedicar à família dele. Hoje ele falou, é etapa. Então, se você conversar com ele hoje, ele é convidado, né? Sim. De televisão, ele fala de esporte. Sim, ele entende, lógico. Imagina, o cara é uma referência. Mas hoje mesmo, em si, hoje ele mais é família. Ele quer curtir a família. Ele falou, a etapa de futebol já foi, treinador já foi, agora é minha família. O senhor lidou com ele mais na época que ele estava no Palmeiras, né? Como treinador em 2007, 2006. Eu fiquei de 74 a 82, né? Sim, não, também, lógico. E aí ele saiu em 79. Mas dali nunca perdi contato com ele. Nunca perdi contato, inclusive
Ele até foi meu padrinho de casamento. A gente se dá bem até hoje, a gente conversa. Minha mulher, também minha esposa, tem muita amizade com a esposa dele. Entendi. Então, assim, a gente não perdeu o contato, não. Ele é uma pessoa difícil, mas de quem ele gosta, ele é... Ele é assim, ele é 880. Aham. Então, se ele gosta de você, ele te ajuda até o final. Sim, sim. Agora, se ele não gosta, então ele é naquele, você não na sua e ele na dele. Sim, sim, ele, não, assim, ele tem personalidade, mas, lógico. sim, mas só que ele, assim, ele conversa com você, Sim, ele sim, dá sim. atenção para você, tudo, ele é assim. Mas ele é, nossa, as pessoas que não conhecem o Leão, né, as pessoas falam disso dele mesmo, que ele é muito difícil. Mas ele não é, não. Ele é uma pessoa, nossa, boníssima. E no dia a dia lá do Palmeiras ele era bonachão, era legal? Como que o senhor viu ele como treinador? Muito. Comigo, assim, eu não tenho que... Lá no nada, Palmeiras? Nada. Nunca, assim, ele foi de me chamar atenção, né? Fazia algumas coisas erradas. Sim, não, todo mundo faz. Ia, Né? conversava, a gente sentava na salinha, conversava e tal, assim. Mas, assim, nunca de chegar e de endurecer com você, sabe? Mas é uma pessoa, olha, não tenho nada que falar dele, não. Ele, pra mim, sempre foi o meu paizão lá em São Paulo, né? Porque meus pais estavam aqui em Americana e lá em São Paulo eu tive ele. Mas, nossa, ele foi o meu paizão lá. E quando o senhor chegou na divisão de base, o senhor morava onde? No Parque Antártica mesmo ou no Lorde? Onde o senhor morava? Não, eu morava na concentração lá em Pinheiros, no Teodoro Sampaio. Ah, tá. Num lugar que era do... Perto do onde era o... Do seu Palaia? Desculpa. Onde era perto. Então era uma concentração ali. O Palaia já era dono da negócio de alugar, sim, né? Sim. Até hoje. Imobiliária. Imobiliária. E a gente morávamos ali, na concentração ali, e a gente treinava onde hoje é o Shopping Eldorado. Ah, tá. Ali tinha sete campos. As divisões de base não treinavam no Parque Antártico? Não, no Palestra a gente Antártica? treinava só lá. Era onde era o Clube do Mé? Era isso? Não? Não, ali eu não lembro. Não tinha nome, era um eu sei que ali hoje onde é o Shopping Sei. Eu lembro que a gente saía da Teodoro Sampaio, passava umas 3, 4 quadras e chegava ali. E onde o senhor morava na Teodoro? Moravam outros atletas da divisão de base? Todas as categorias de base moravam ali. Ah, tá. Mas aí eu fiquei ali acho que por um ano, nem isso. Aí eu acabei mudando para o Ipiranga, porque meu pai tinha uma irmã que morava lá, e eu acabei morando, meu tio convidou para morar lá, e aí eu fiquei morando com eles lá no Ipiranga. E o senhor estudava ao mesmo tempo que jogava no Palmeiras? Sim, eu estudava lá no Ipiranga mesmo. Ah, tá. Na mesma rua da minha tia tinha uma escola, 2 quadras para cima, acho que era Visconti, se eu não me engano. E no Palmeiras eles cobravam que o senhor estudasse? Tinha isso ou não tinha? Tinha cobrado. Cobrava. Porque na época lá, se eu não me engano, o Dudu, ele fazia parte de uma ONG que chamava GAP. Então eles davam estudo para os jogadores. Ah, tá. Entendeu? Então você era obrigado a jogar e estudar. Quem era da divisão de base tinha que se você fazer... não estudasse, se você não tivesse nota, aquelas coisas, eles não deixavam você jogar. Ah, tá. Então era assim, você era obrigado a estudar. Hoje não estão nem aí se... Hoje acho que mudou muito, né? Sim. Mas foi uma fase muito boa, gostosa. Sim. Seu Zé, acho que era mais ou menos isso. Tem alguma coisa que eu não perguntei que o senhor queira falar do Palmeiras ou dos outros clubes que o senhor jogou, da carreira do senhor? Acho que foi mais ou menos tudo isso, né? Tem histórias de... Não, lógico, não dava para contar tudo, né? De época de amigos, Sim. Mas... Não, tem algumas que às vezes nem bom contar, né? Não, tem umas aí que até meio pesada, é bom nem contar. Mas é bom no futebol porque a gente faz muitos amigos, né? Sim. Muitos amigos e hoje mesmo, que nem a gente sai, né, em muitos lugares aí, e a gente se encontra, né, poxa, é gostoso de ver, né,
as pessoas, nossa, como você está hoje? Poxa, nossa, você envelheceu, pô, você engordou. Sim, então, é umas histórias gostosas assim que né, de você recordar na época que você jogava e ver os amigos de hoje, né? E o senhor acha que o Palmeiras podia fazer mais pelos ex-atletas, seu Zé? Olha, eu acredito que sim, sabe? Porque se você, que nem hoje, você, né, fazendo né, essas reportagens dos ex-atletas, esses ex-atletas foi uma história, né? Do clube. Não só no Palmeiras, mas eu acho que em todos os clubes. Sim. Entendendo? Então, os ex-atletas foi... Se o clube hoje tem uma história, né? Palmeiras, Corinthians... ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, ganhou 5 Libertadores, né? Esses jogadores foram jogadores do passado que fizeram história. Sim. Então, eu acho que os clubes hoje, eu acho que, né, devia valorizar mais esses atletas. Né? Porque é eles que fizeram a história, né? É nós que fizemos a história, não é eles, nós fizemos a história. Então eu também me coloco também porque eu tive títulos ali dentro. Divisão de base. Exatamente. E o senhor acha que podiam voltar com aquela festa dos ex-atletas, a Leila, sei lá, a diretoria atual? Não sei. Eu acredito que sim, né? Pelo menos continuar, né? Que a gente sempre teve no passado. Eu acredito que sim, a gente teria que, né, dar essa continuidade, né? É onde a alegria dos ex-atletas se encontrarem. Então eu acredito que seria né, teria que voltar mesmo para a gente poder se encontrar ali, aqueles 2 horas ali juntos, né? Você contar história, rever os amigos, tirar aquela foto junto. Você ganhava a camisa, né? Já foi na camisa. Ganhava, sempre a gente ganhou uma lembrança. E tirar foto, né? A gente tira foto todo mundo junto ali, de rever, poxa, estamos todos novamente juntos aqui, né? As pessoas do passado. É muito gostoso. Eu acredito que ainda volte. Eu acho que parou mais por causa da pandemia, né? Então, com isso daí, eu acredito que vai retornar essa festa aí, sim. E seu Zé, para a gente encerrar, o que o senhor acha que fica do senhor, dos outros ex-atletas aí do Palmeiras para a posteridade do clube, de tudo que o senhor viveu, que o senhor fez lá, e depois também nos outros clubes que o senhor passou? Eu tenho que falar, cara. Eu acho que não tenho que falar nada. Eu, sinceramente, eu gostei muito de ter vivido tudo isso. De ter passado por esses clubes, fiz os amigos, né? Então, eu acho que sinceramente, eu fui feliz nesse termo, nessa passagem desses clubes aí. Então, eu acho que eu agradeço por tudo isso. E agradeço por Deus também, né? Lógico. Por tudo que Ele me deu. Tá certo. Obrigado, seu Zé. Era mais ou menos isso. Valeu.